Nova York, 8 de dezembro de 1980. Do outro lado da rua, um homem observa, calmo, silencioso, livro na mão. Horas antes, ele trocou palavras com John Lennon e conseguiu um autógrafo. Parecia apenas mais um fã, só que não era. O que leva alguém a transformar admiração em destruição? Nesse vídeo você vai conhecer os detalhes por trás da morte precoce de John Lennon. Uma história real, com cara de ficção, repleta de distorções e obsessão. Mas antes, já se inscreve no canal, curte o vídeo e ative as notificações. John Lennon nasceu em 9 de outubro de 1940 em Liverpool, na Inglaterra. Foi criado por sua tia devido a problemas familiares. Aos 16 anos, ganhou seu primeiro violão e a partir desse momento ele decidiu montar uma banda. Junto com Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, ele formou aquela que é considerada por muitos como a maior banda de todos os tempos, os Beatles. A popularidade do grupo era inacreditável, era um fenômeno global. Eles arrastavam multidões por onde passavam. Compositor, ativista e um provocador, o John Lennon era adorado por milhões e odiado por tantos outros. Ele pregava paz, falava de amor e fazia tudo isso do alto dos seus milhões, vivendo em um dos endereços mais nobres de Nova York, o edifício Dakota. Seu nome atravessava gerações. Seu rosto estampava capas, suas músicas embalavam os protestos da época. Mas como todo símbolo que incomoda, Lennon também era alvo de críticas, inclusive de quem um dia o idolatrava. Mark David Chapman, nascido em 1955 no Texas, cresceu em meio a conflitos internos e uma sensação constante de inadequação. Tentou a religião, buscou ajuda profissional, tentou levar uma vida comum, mas nada disso funcionava para ele. Durante a adolescência, ele se encantou pelos Beatles, principalmente pelo Lennon, que era o Beatle favorito dele. Mas esse encanto virou uma identificação cega e, com o tempo, distorcida. Chapman chegou a ter alucinações e em uma delas chegou a pensar que ele próprio era John Lennon e dizia: "Eu sempre quis ser um Beatle." Um dia veio a famosa frase de John Lennon: "Os Beatles são mais populares que Jesus." A frase foi recebida como uma provocação religiosa grave nos Estados Unidos, principalmente por grupos cristãos conservadores, e gerou uma reação histérica coletiva com boicotes, protestos e ameaças. Estações de rádio, principalmente no sul dos Estados Unidos, boicotaram as músicas da banda. Houve queima pública de disco dos Beatles, com fãs destruindo os LPs, as fotos, os pôsteres. Chapman, um cristão fervoroso, sentiu-se pessoalmente ofendido. Destruiu todos os seus discos, queimou fotos e passou a enxergar Lennon como a personificação da hipocrisia. Com o passar dos anos, Mark Chapman mergulhou num labirinto mental. Seu senso de realidade se perdeu. Ele começou a ouvir vozes, via e ouvia entidades imaginárias que, segundo ele, costumavam comandar suas ações. Ele dizia que as vozes eram poderosas e malignas e que passou a orar não para encontrar paz, mas para receber força de forças obscuras para cumprir o que ele chamava de sua missão. Chapman acreditava que ao eliminar John Lennon, apagaria o próprio passado e que finalmente seria alguém, não pela música, mas pelo ato em si. O ato de apagar um ídolo. Ele chegou a afirmar que queria ser reconhecido mundialmente por algo. Chapman carregava um exemplar do livro O Apanhador no Campo de Centeio, de Salinger, que para ele era quase uma bíblia. Na história, o protagonista, Holden, é um jovem deslocado que rejeita o mundo adulto e sua suposta hipocrisia. Chapman se identificava tanto com Holden que praticamente ele assumiu a sua identidade. Estava completamente pirado. E foi por conta dessa distorção de personalidade que Chapman chegou a enxergar
Lennon como um impostor, alguém cuja vida pessoal não condizia com as suas letras. O livro estava em suas mãos quando tudo aconteceu. Na dedicatória da primeira página escreveu: "Esta é minha declaração." Chapman via o ato como uma performance, como uma forma de protesto, uma distorção total da realidade. No dia 8 de dezembro de 1980, Chapman estava em frente ao edifício Dakota. Mais cedo, ele havia abordado Lennon de forma educada, pediu um autógrafo. Lennon gentilmente atendeu. À noite, John Lennon e Yoko Ono retornavam do estúdio. Chapman estava lá esperando. Ele carregava uma arma e, inclusive, ele havia modificado os projéteis para torná-los mais letais. Pelas costas, ele dá 5 disparos. 2 atingiram as costas do Lennon, 2 o ombro e o 5º ele errou. John Lennon chegou a falar que foi atingido, subiu 2 degraus do edifício e em seguida caiu. O porteiro desarmou Chapman e chutou a arma para longe, perguntando para ele: "Cara, você sabe o que você fez?" E o Mark Chapman respondeu calmamente: "Sim, eu atirei em John Lennon." Chapman não fugiu, não se escondeu. Retirou o chapéu e o casaco, sentou na calçada, abriu o livro, o apanhador, no campo de centeio e esperou a polícia. John Lennon foi levado em um carro policial até o hospital e declarado morto logo depois de chegar. Os médicos declararam que ninguém poderia viver mais do que alguns minutos com aqueles ferimentos. Antes de declarar a sua morte, os médicos até abriram o peito de Lennon, massagearam manualmente seu coração vários minutos a fim de restaurar a circulação sanguínea, mas o dano causado aos vasos foram muito grandes. Além disso, Lennon já havia chegado sem pulsação, sem respirar e também ele já tinha perdido cerca de 80% do volume sanguíneo. 3 anos depois, Chapman concedeu sua primeira entrevista. Disse que no momento do ataque ouviu uma voz dizendo: "Faça, faça." Contou que se sentiu congelado e em transe e que só voltou à realidade quando o porteiro o desarmou. Ele disse: "Achei que isso resolveria minha vida, que apagaria o meu passado e me daria uma identidade." O Chapman foi preso no local, ele declarou-se culpado e foi condenado à prisão perpétua. Após 20 anos, pela legislação americana, ele passou a ter direito a solicitar uma condicional. Até agora, ele tentou mais de 12 vezes. Todas foram negadas. Hoje, com mais de 60 anos, ele segue preso e com certeza vai apodrecer na prisão. Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre esse caso. Aproveita, já curte, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Um abraço e até a próxima!